Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vinda na sala. Lugar de estudo, onde nós estamos aqui juntamente com você, meditando aqui sobre a igreja primitiva, né? O início da igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui no livro de Atos. Vamos continuar? Vamos continuar. Preparem aí, sua caneta, prepare seu papel, vamos conversando, vamos estudando, aprendendo junto aquilo que Deus tem nos ensinado, né? E quando você tiver alguma dúvida, prepara aí, escreve, anota aí para depois a gente poder conversar junto. É isso aí. Não é verdade, Elisa? E assim como nós temos aprendido que como é que essa igreja começou, como é que essa igreja está crescendo através da evangelização, através da divulgação da palavra de Deus, o levar a palavra de Deus, o levar o evangelho a todos os cantos, seja você alguém que faça isso. Pegue esse vídeo, compartilhe, envie aí nos seus grupos de WhatsApp, na sua família, para que outras pessoas possam, assim como eu e você, estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Amém. É isso? Vamos lá então? Vamos lá. Nós vamos entrar hoje então no capítulo 13 do livro de Atos. Vamos lá? Amém. Vamos lá. Pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco. Atos capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para que realizem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Olha que interessante aqui, Larry, o que o texto vai nos informar agora, e até para a gente estar fazendo uma recapitulação do que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Para a gente se situar aqui, em que momento isso aqui está acontecendo. Nós vimos ali no capítulo 11, quando Barnabé volta, vai lá para Tarso resgatar Saulo, né? Ele vai lá pegar aquele irmão para ajudá-lo no ministério, e de lá os dois vão para Antioquia e eles ali plantam a igreja ali naquele lugar, e eles iniciam ali a ministração da palavra, e eles ficam ali cerca de um ano. Depois acontece que um profeta, né, o texto nos fala que um profeta fala de uma fome que iria acontecer, e aquela igreja se mobilizou para enviar uma oferta para acudir, para socorrer os cristãos que estavam nessas regiões onde haveria essa fome. E a história nos conta que isso realmente aconteceu, e por diversas vezes. E logo em seguida, ali no capítulo 12, nós vemos então ali a morte do apóstolo Tiago, decapitado pelo rei Herodes, e a prisão de Pedro e a sua libertação extraordinária que o Senhor faz ali naquele momento. E o texto nos diz que a igreja estava orando enquanto Pedro estava preso, e que depois que Pedro sai, ele vai lá com aquelas pessoas que estavam orando naquele lugar, e ele avisa aquelas pessoas, pede para que eles avisem os demais, e Pedro segue o seu caminho, e Saulo e Barnabé, que possivelmente estavam ali naquele lugar em oração também, saem de Jerusalém agora e voltam para Antioquia, levando consigo o João Marcos. Então é nesse momento que esse capítulo 13 aqui entra agora. Saulo e Barnabé estavam lá na igreja de Antioquia. E aí Lucas vai nos relatar o que estava acontecendo ali. E nesse relato de Lucas nos traz muitas informações sobre essa igreja. Olha só, já na primeira linha ali, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia. Esse texto nos fala que aquela não era uma igreja desorganizada, né? Já havia ali uma igreja organizada, que tinha ali os seus profetas, seus mestres, com toda certeza já devia haver os seus diáconos, como a gente viu a inclusão de diáconos ali logo no início do livro de Atos, seus presbíteros. Era uma igreja bem montada, bem organizada,
preocupada, né? Quando Paulo fala, quando Lucas está aqui nos dizendo que havia mestres, né, Larry, preocupada com o ensino, voltada para levar o verdadeiro evangelho, estruturada para levar o verdadeiro evangelho. E aí a consequência disso, de alguém que vai fazendo as coisas de acordo, né, com o que nós temos aprendido aqui, é que o Espírito Santo falou com essa igreja, enquanto eles adoravam, oravam e jejuavam. Então, olha, era uma igreja que era ministrada pela palavra de Deus, era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava e era uma igreja que, portanto, o Espírito Santo era presente nela. Tinha profetas, tinha mestres, né? E o principal deles, que era o Espírito Santo, ministrando no coração daqueles que estavam ali, né? Então a gente pode ver que, na verdade, é como você falou, né, André? Uma igreja organizada, o pessoal, todo mundo orando, todo mundo jejuando, né? Estudando a palavra. E o que acontece? A gente começa a ver que Deus começa a se comunicar com essa igreja, né? A falar com essa igreja. Andresa, só eu queria ter uma... Assim, qual é que é a diferença? Eu queria que você explicasse, eu gosto do jeito que você fala, entre a diferença entre mestres e profetas, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor aí. Eu acho que para ficar bem claro, facilmente claro para a gente a diferença entre profeta e mestre, vamos pensar num culto, numa reunião dessa igreja, né? No momento em que essa igreja se reúne ali. Sim. O mestre é aquele que vai para ensinar. Então ele é aquela pessoa que ele separou um tema, vamos dizer assim. Ele estudou, né? Ele orou, obviamente, ele buscou de Deus entendimento sobre aquele tema, mas é algo que ele preparou para ser falado naquele momento que aquelas pessoas que nós nos reunimos ali como igreja. O profeta é aquele que fala também da parte de Deus, mas não é algo que ele trouxe preparado de casa para aquele momento, né? Olha, quinta-feira essa igreja vai se reunir e o mestre, né, o professor da igreja, o responsável pelo ensino, vai trazer um tema, esse tal tema. O profeta, naquele momento ali, Deus fala com ele, traz uma revelação, também um ensino. Muitas vezes nós vamos ver na Bíblia o profeta trazendo uma palavra de exortação normalmente, né? Ou precavendo as pessoas de algo que iria acontecer, como a gente viu no capítulo 11, o profeta ali falando Sim. da fome que iria acontecer. Mas basicamente, a diferença é essa, ambos falam da parte de Deus, mas a diferença do mestre é que ele preparou aquele ensino, aquele estudo que está dentro da palavra de Deus para levar naquela determinada ocasião. O profeta, ele é usado, vamos dizer assim, repentinamente por Deus naquele momento com algo que Deus quer ensinar, exortar, avisar a igreja naquele momento. Ele pode estar ali naquele momento, mesmo que tenha sido, por exemplo, preparado, né? Mas Deus fala com eles, Exatamente. Não, agora eu quero que você fale assim, né? E uma coisa interessante que eu peguei, André, é que o primeiro profeta a ser mencionado na Bíblia, curiosamente, foi por Deus. Deus que mencionou, foi aquela história, aquela passagem lá em Gênesis 27. Olha só que interessante, a história do Abimeleque lá, né? Que até eu vou ler para vocês que eu separei aqui. Agora, Gênesis 27, pessoal. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. O próprio Deus falou Sim. de Moisés, né, André? Olha só que coisa linda, né? Ele tinha, vocês lembram da história lá que ele tinha ficado com a Sara, né? E deu, Abraão, né? Ele tinha ficado com a Sara e todo aquele processo. Então, como que lá Deus logo foi a primeira vez que se ouviu falar, vamos dizer assim, do profeta, né? Vamos lá então, Andressa. E aí, olha só, é uma igreja que ela está voltada, buscando a direção de Deus. Porque o texto nos fala aqui que eles estavam adorando e jejuando, e o Espírito Santo disse para que eles separassem a Barnabé e Saulo para a missão, para aquilo Sim. que Deus os tinha chamado. Mas essa igreja, olha como que o texto fala. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos. É uma igreja, lá, isso fala assim para mim que é uma igreja que não age na emoção.
eles ouviram a voz do Espírito Santo e eles permaneceram, eles continuaram. E olha, está no plural aqui, de mais jejuns e orações. Então eles oraram mais, jejuaram mais, só então eles impuseram as mãos, e aqui a gente vai ver uma mudança aqui, Lucas relatando uma mudança muito grande aqui com essa questão da imposição de mãos. No Antigo Testamento, a unção, a ordenação, ela era feita usando o óleo, usando o azeite, né? O profeta ia lá, o homem de Deus ia lá e ungia determinada pessoa, determinada coisa para aquilo que Deus tinha separado. Então essa unção, ela era feita através do óleo. Até ela, muita gente fala assim, o óleo ungido. Não tem óleo ungido. Não existe óleo ungido na Bíblia. Era o azeite usado na unção. Então, às vezes as pessoas mistificam muito a coisa. Aquele azeite. Não, era o óleo, era um óleo especial, um azeite especial. Ele tem lá as suas propriedades, as suas misturas e tal. Mas é o azeite da unção, não é o óleo ungido. É o óleo usado para a unção. Só para ficar claro aqui, tá? E aí, agora no Novo Testamento, a gente não vai ver mais isso acontecer. O azeite ser usado para unção. Agora é a imposição de mãos. Imposição de mãos. E como que é interessante, né? Eles ouvirem do Espírito Santo, que fosse preparado para mandar eles em missão, como você falou, né, Andressa? Continuaram fazendo tudo, assim, sabe como que eu vejo isso? Eu vejo assim que não é uma igreja que simplesmente levanta e fala, eu quero ser missionário, então tu vai. Vamos ajeitar aqui, você vai. Não, eles ouviram, eles prepararam, eles jejuaram, todo mundo junto, né? Então, isso é tão bom para a igreja, é tão bom para o missionário e é tão bom para as pessoas que receberão esse missionário lá, né? Porque está tudo bem preparado, sabe? Tudo feito conforme a palavra de Deus. Inclusive mandaram eles dois, que até o próprio Jesus, eu acho que aprenderam com Jesus, de 2 em 2, né? Que mandasse de 2 em 2. E na verdade, nessa época aqui sempre foi assim, eles sempre mandavam de 2 em 2, né? Para ir pregar a palavra de Deus, né? E é assim que nós temos que ser, né? A igreja, ela depende do Espírito Santo. Nós precisamos ser direcionados sempre, em todas as situações, pelo Espírito Santo. É claro que nós temos que agir. Foi a igreja de Antioquia que enviou. Essa igreja preparou recurso financeiro, preparou a logística para a coisa acontecer. Mas primeiro eles tinham a ordem do Espírito Santo. E foram buscar de como isso deveria ser feito continuando no jejum e na oração. Exatamente. E é por isso que o verso 4 vai iniciar com a seguinte frase: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia. Foi a igreja de Antioquia que os enviou, né? Sim. Abasteceu Preparou. com mantimento, abasteceu com as finanças para que eles pudessem fazer aquilo, mas aí o texto vem e diz: enviados pelo Espírito Santo. Porque a igreja obedeceu a ordem do Espírito Santo. Quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, a gente faz de forma ordenada. Eu vejo isso, né, Andressa? A direção do Espírito Santo. Não foi nem a igreja. Tu vê que ele até cita, né, que enviados pelo Espírito Santo. Exatamente. E quando que isso acontece? Com jejum, com oração. Nós, gente, na nossa igreja, nós temos, Andressa, temos muito a contar. Muitas vezes aconteceu isso quando nós nos reunimos, quando nós oramos, quando nós buscamos, o Espírito Santo nos responde. É impressionante. Exato. Não tem, gente, olha, jejum e oração tem resposta do Espírito Santo. Pode ter certeza absoluta. E foi exatamente aí o que aconteceu com eles, enviados pelo Espírito Santo. Quando nós estamos na direção de Deus, né? Como uma igreja que está centrada naquilo que o Senhor quer que ela faça. Deus dá ordem, né? Dá o direcionamento e Ele dá a forma como a gente fazer isso. Eu, sinceramente, não acredito que Deus nos mande fazer algo e não nos deu recurso para fazer aquilo.
Não é verdade? Sim. E o recurso muitas vezes vai vir da mobilização. Essa igreja se mobilizou para poder enviar essas pessoas em obediência. É uma igreja onde as pessoas estavam com o seu coração quebrantado, com o seu coração nas mãos. Olha, o Espírito Santo está falando isso com a gente. Estamos aqui orando, continuamos jejuando. E essa é a direção que Deus tem nos dado. Então vamos todos nos reunir e fazer aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Sem Vamos lá? nenhuma, Vou ler isso o 4 mesmo. de novo. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha chamada Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos acompanhava como assistente. Sabe que uma coisa também, Andressa, que me chamou a atenção quando eu lia sobre isso, né? A gente tem muito assim, não que não seja isso, gente, até eu vou, antes de eu falar, eu quero até explicar isso para vocês. Não que não seja pertinente você chegar lá, ajudar, fazer alguma coisa pelaquele povo, pelas pessoas. Mas quando eu li essa passagem, eu vi que eles chegaram lá e pregaram. Como eu acho interessante isso. Olha só, eles chegaram e já foram pregar. Eles foram pregar, eles foram mostrar para eles quem é que realmente é aquele que eles criam. Né? E em momento nenhum eu vi assim, por isso que me chamou a atenção, sabe? Eles estão ali para levar a palavra, e o objetivo que o Espírito Santo mandou eles é para levar a palavra àquelas pessoas. É como eu disse, não sei como é que funcionavam as igrejas, né? A gente tem as histórias contando tudo, mas eles chegaram para levar a palavra, não para, é que eu preciso ficar lá 2, 3 anos preparando, arrumando, né? A palavra, principalmente a palavra. A forma que você vai pregar a palavra é que não importa, sendo a palavra que seja pregada. Esse é um cuidado que a gente deve ter e que a gente vai ver aqui que Paulo e Barnabé tomaram esse cuidado, né? Eles chegam ali e eles têm uma estratégia, eles vão pregar nas sinagogas, né? Paulo segue a cartilha, eu vou pregar primeiro aos judeus ali, né? Essa cidade, existia uma comunidade judaica muito grande nesse lugar, e existiam ali as sinagogas, então ele vai lá, existiam pessoas já que temiam ao Senhor, e precisavam ser encontradas pelo Evangelho do Senhor Jesus, né? Então Paulo vai nesse lugar. A gente precisa, eram pessoas que eles conheciam, né? Primeiro você vai estudando, eles conheciam a cultura, eles eram judeus, embora a gente falou ali da diversidade, né? Barnabé era um judeu, Saulo era um judeu com também uma cidadania romana. Então eles conheciam aquelas pessoas, aquela igreja. A história nos conta que existiam ali judeus prosélitos, né? Que foram convencidos pelo Evangelho do Senhor. Então eles foram pelos meios corretos, né? Eficazes, vamos dizer assim, não corretos, eficazes para se levar a palavra. Sem dúvida. Verso 6. Verso 6. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Vejam só, então eles chegam nesse lugar e dali eles vão mais adiante até Pafos, né? E o governador daquele lugar, tem algumas versões que vão falar o procônsul, né? É a mesma coisa que um governador para a gente hoje. Ele quis ouvi-los, né? Aquilo que a gente estava falando, existiam pessoas nessa região que já amavam ao Senhor, precisavam e estavam sedentas e queriam ouvir do que estava acontecendo, do que eles queriam falar ali do Evangelho. E esse governador, ele se coloca para ouvir isso, né? E assim, não tenha dúvida, onde tem alguém pronto a ouvir, também vai ter alguém pronto para atrapalhar. É isso que eu ia comentar, exatamente isso. Vai. Toda vez que tem alguém, né, Andressa, querendo ouvir, sedento a ouvir, tem um para cutucar lá, para tentar tirar ele. E aqui aparece o caso desse feiticeiro, né? E era muito comum nessa época, principalmente aqueles que tinham uma posição social, né, uma posição diferenciada, eles tinham alguém ali que orientava ele
né? Orientavam Sim, eles. um conselheiro. É tipo um conselheiro, né? Porque ele tinha, eles entendiam que ele tinha visões, que ele podia prever o futuro e esse tipo de coisa. Então ele tinha, mas olha só como se sobressai aqui esses nossos amados ali pregando. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu que ele quis ouvir eles falar. Ele deve ter ouvido de outras formas, o texto não mostra, mas seguramente, de alguma forma, ele ouviu que a coisa era diferente, né? E aí é onde começa um grande detalhe que existe acontece, é impressionante como acontece isso no nosso meio, né? Quando eu falo no nosso meio, eu falo assim, você está lá, você está orando, Deus está te respondendo, as coisas estão andando mais ou menos, ou melhor, ou pior, mas sempre tem um ali que vem no meio, sabe? Ele se dá uma, sabe? Ah, mas que coisa, né? É difícil, né? Ah, não é, o negócio não vai para frente, ah, isso aí tá errado, sabe? Sempre tem um desses feiticeirinhos aí para dar, às vezes uma pessoa que você, aparentemente, é uma pessoa que é um cristão e tudo mais, entendeu? Mas sempre tem para dar uma cutucadinha, né? Ser usado um pouquinho para tirar um pouquinho da gente do foco. E as pessoas sempre estão envoltas ao seu meio, à sua cultura, né? Essa cidade de Pafos, ela era um centro comercial e ela tinha ali um templo a deus Afrodite. Então era o costume daquele lugar ter esses mágicos, esses magos, né? Como você estava falando, esses conselheiros fazerem isso. Então foram essas pessoas que se levantaram ali quando o governador quis ouvir do Evangelho, quis saber desejava ouvir, pois ele desejava ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mostrando dessa forma. Certeza, gente, que de alguma forma alguém já tinha falado, alguma funcionária dele, uma forma ou de outra, dizer, não, eu preciso ouvir. Eu quero ouvir o que é que tem, na verdade, né? Vamos lá. Verso 8. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a ele na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Essa é sempre a tentativa, né? De impedir que os filhos de Deus sejam encontrados. Sempre vai existir, Andressa, muito interessante. Eu não sei com vocês, comigo aconteceu isso, né? A gente estava preparado, sempre tinha. Assim, sabe, gente, são coisas mais simples. Aquele momento que você está preparado para ir para a igreja e tal, e de repente acontece uma coisinha, né, Andresa? Olha só como que é interessante, gente. É nos mínimos detalhes. Muitas vezes acontece alguma coisinha, chama um parente lá que deu isso, acontece aquilo, acontece aquele outro, sabe? Presta atenção, eu falei para a Andresa, né? Eu falei para a Andresa uma coisa muito interessante que acontece comigo. Toda vez que tem uma coisa assim me perturbando, que não quer, parece que não quer que eu vá para o culto, eu dou um jeito de ir ouvir a palavra de Deus. Porque é impressionante, sempre quando eu faço isso, inclusive, Deus fala comigo e enche, sabe? É impressionante, parece que Deus já preparou um negócio e tem um abençoadinho tentando, uma forma ou alguma coisa, tentando tirar, sabe, a bênção que a gente vai receber por ir naquele lugar e ouvir a palavra de Deus. E possivelmente o que essa pessoa que ficou falando, foi falando contra o Evangelho, às vezes contra a pessoa de Jesus, tentando minar alguma coisa para que o governador não fosse ouvir o que esses dois missionários aqui tinham a dizer. Mas olha o verso 9. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. Olha a autoridade, né, de Saulo aqui nesse momento, né, diante daquele homem, tentando ali, de repente, querendo dizer que aquilo que eles estavam falando era mentira, ou denegrindo alguma coisa, não sei quais foram as artimanhas que esse mágico aqui estava usando, mas Paulo se levanta com a autoridade para dizer a ele até quando ele iria continuar distorcendo com aquelas mentiras. É isso, Larry,
Cheio do Acho que é Espírito muito, Santo. porque ele estava cheio do Espírito Santo, né? A gente tem visto desde lá do começo do livro de Atos, né? A pregação poderosa, uma pregação de quem está cheio do Espírito Santo. Essa autoridade de quem está cheio do Espírito Cheio Santo. do Espírito Né? Santo. E aí hoje quantas vezes nós, embasbacados muitas vezes, ouvimos tantas coisas que são completamente contrárias à exatamente. palavra de Deus, de pessoas que se dizem ou são chamadas por, ou têm um título de, que deviam estar falando a coisa certa, deviam estar falando o verdadeiro evangelho, né? O que está contido na palavra de Deus. Tu devia falar do que está na palavra de Deus, não mudá-la. Mas nós muitas vezes ouvimos essas coisas embasbacados, E ficamos somente, quietinhos. e ficamos quietos. É isso que eu queria fazer um comentário, Andresa. Gente, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. A gente vai fazer, né, como ele encarou nos olhos. Ele encarou nos olhos, falou, cara, que isso? Tu tá distorcendo o que está escrito na Bíblia. Como assim? Né? Tu está distorcendo. Gente, nós fazemos isso, eu faço isso, vocês fazem isso? Eu te pergunto. Mais até, né, Marie, quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem assim, eu estava numa reunião, as pessoas falaram uma coisa, eu queria falar, mas eu não sei falar. Eu não sei como argumentar. Por favor, você não sabe como argumentar porque você não está lendo a palavra de Deus, porque você não está buscando esse conhecimento. Então, essa não é uma desculpa que você... eu não falei porque eu não sabia. Você não soube porque você não buscou. Você não soube porque você não se interessou. Não se interessou. Mais uma vez, vamos dizer assim, aqui, quando você quer aprender sobre algo, quando você vai viajar para um lugar, né, vamos colocar uma coisa, você estuda sobre aquele lugar. Quando você quer aprender a mexer num computador novo que você comprou, você vai buscar como fazer aquilo. Por que os filhos de Deus, ou aqueles que se dizem filhos de Deus, têm tanta falta de interesse de buscar o conhecimento daquilo que o Senhor... Deus, sabe, é como Deus dizer assim, outro dia eu li uma coisa assim, Deus fala comigo, um memezinho de Instagram, assim, Deus fala comigo, aí vinha uma mão e colocava a Bíblia assim na frente dele, eu que escrevi. É isso que nós temos que fazer. Essas não podem ser desculpas. Pedro fala que nós temos que saber dar razão da nossa fé. Nós temos que saber explicar a nossa fé, nós temos que saber falar do Evangelho, nós temos que saber combater aquilo que é o falso Evangelho. Que é o falso Evangelho. É isso que Paulo está fazendo aqui. É claro que nós entendemos que isso que Paulo fez aqui era algo comissionado para aquelas pessoas naquele momento, para os apóstolos, né? Hoje, pelo menos eu nunca vi alguém falar, você vai ficar cego, fica cego aí. Não é algo para nós hoje, essa era a autoridade que aquelas pessoas ali, que os apóstolos receberam, né? Mas nós temos sim, como filhos de Deus, que de combater isso. Exatamente, né? Onde você está vendo que essa não é a verdade da palavra de Deus, eu tenho que saber me levantar. Não, querido, olha, a palavra de Deus não fala assim. Não é isso que a Bíblia diz. Estão dizendo isso aqui, mas vem cá, vem comigo, vamos ler, vamos buscar. Não é isso que a Bíblia diz. Mas mostrar, como nós vimos em outros dias que nós estudamos aqui, mostrar com a própria Bíblia. Exatamente. Né? Por que você está distorcendo? Somente com ela. Exatamente. Mostrar por que você está distorcendo. Você está distorcendo por causa disso. Está escrito aqui, entendeu? É mostrar dessa forma. É isso que nós precisamos ter aqui, isso que a Andressa está falando. Nós temos que aprender para poder se defender, né? Mas se eu creio naquilo, mas eu não sei no que eu creio, né? Poxa, para um pouquinho. Você conhece? Não, mas ele vai fazer. Não. Sabemos de cor aquele versículo, né? O meu povo peca por falta de conhecimento. Mas continuamos andando sem conhecimento. Exatamente, é bem isso que acontece. Claro que no versículo 11 agora, como diz a Andresa, eu até creio que se você tiver realmente, né? Se essa for a vontade de Deus, né? pode acontecer. Se for a vontade de Deus, né? Mas se você crer, exatamente. Mas vamos lá. Né, Andresa? Então, e aí a gente vê aqui, né, ao mesmo tempo, a justiça de Deus, o juízo de Deus e a misericórdia de Deus, né? Porque o texto fala assim, que ele ficará cego por algum tempo. Né? Também tem a misericórdia de Deus. A história
né? Não é a Bíblia que nos fala isso. A história conta, um historiador conta que esse mágico aqui, esse Elimas, depois até se converteu ao Senhor. Mas isso é história, não é Bíblia, é só curiosidade. Só curiosidade, só curiosidade. Né? Verso 12. O Quando 11. Perdão. O 11. 11? É. Certeza? Depois do 12. Sim, nós não chegamos a ler. Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por muito tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Então, aquilo que veio para frustrar, para que o governador não viesse a crer, né? Porque foi isso que o texto lá disse, que ele fazia aquilo na tentativa de que o governador não cresce, não viesse a crer. Esse fato fez com que ele cresce. E como que é interessante, Andressa, por quê? Porque, na verdade, nós muitas vezes queremos aquela bênção de Deus. Claro que aqui foi, né? Deus colocou a mão para acontecer uma coisa para que realmente o governador cresça, né? E é assim, muitas vezes acontece alguma coisa com alguém, com um irmão, com um amado nosso, para que a gente creia, para que a gente creia no que está acontecendo, para que a gente creia nesse Deus maravilhoso, né? Então, essa é uma das grandes diferenças. O governador, pronto. Vocês veem como que é interessante, né? Porque ele vinha tentando combater, tentando o inimigo combater, mas aí vem ele lá, todo cheio do Espírito Santo, preparando e tal. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, Andresa, não tem, né? Não tem. A gente sabe disso, e todos aqueles que estão me ouvindo, né, Andresa, nós temos essa experiência muitas vezes de acontecer. Quando a gente está com o Espírito Santo, gente, Deus faz. Deus faz. Não é verdade? Está chegando o nosso horário, Andresa. E aí agora aqui, na semana que vem, a gente vai continuar aqui, nós vamos ver aqui agora Paulo, né? A postura de Paulo depois disso vai mudar e ele passa agora a usar o seu nome grego, né? Paulo. Até a título aqui de esclarecimento, Paulo não teve o seu nome de Saulo trocado para Paulo. Saulo era o seu nome judeu e Paulo era o seu nome grego. Não foi Deus quem muda o nome, como aconteceu lá com Sara, com Abraão, que aquilo trazia um significado para aquela mudança, né? Esse era o nome que ele tinha. E como Paulo agora vai pregar para o gentio, é interessante que ele usasse o seu nome grego. Muito bem. Mas que bom estar com você. Se prepare para a semana que vem, que vai ter coisas muito boas. Né, Andresa? É isso aí. Muito boas com o Senhor falando conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque podemos aprender cada dia mais sobre a Sua palavra. Que nós possamos, Pai querido, ser essas pessoas cheias, mas cheias realmente do Espírito Santo, Pai querido. Que quando nós abrimos as nossas bocas, Pai, as pessoas vão ser tocadas pelo Teu Espírito Santo e transformadas, Pai, conforme a Tua palavra nos ensina. Nós te damos graças. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, e que o Senhor seja com cada um de nós, Pai, aonde quer que cada um esteja, Pai. Nós te damos graças, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Andresa? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.